Queridos irmãos, boa tarde, muita paz, que o Senhor Jesus possa nos amparar, nos proteger nesta hora, nos dando o discernimento necessário para estudarmos as 7 questões do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, segunda parte, intervenção dos espíritos no mundo corporal, itens, perguntas 551 a 557. A leitura inicial do livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, Joana traz a trajetória da evolução do pensamento filosófico, saindo do instinto até a era da inteligência. E ela começa citando Auguste Comte, que é um filósofo francês, fundador da sociologia e do positivismo, cujo conhecimento, o positivismo se pautava em viver para prever, assim de prover. Então, a ciência positivista é preciso ver para crer. É preciso conhecer a dimensão característica do pensamento, é a observação para poder prover o que vem adiante. Então, aquilo que não pode ser explicado, aquilo que não pode ser entendido claramente, não é aceito pelo positivismo. Então, ele começa falando no período primevo, lá atrás, os nossos antepassados, eles prendem-se a múltiplos feitiços porque eles não entendiam o que acontecia com a natureza, não entendiam os fenômenos naturais e achavam que os fenômenos naturais, como o raio, o trovão, eram fenômenos sobrenaturais. À medida que a inteligência nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, esses processos naturais, esses fenômenos naturais, deixam de ser assustadores e passam a ser da natureza. E assim o homem vai evoluindo, né? Então, ele começa falando também das práticas da goécia ou da goética. Eu estou falando isso porque, quando eu li, eu precisei consultar para eu entender um pouco, né? Então, o que ele fala de goética? Ele está falando dos 5 livros do Hermegeton, que são as chaves do mago, né, Salomão. Então, o que é a goécia? Essa goécia é arte gritante. Nesse processo de evolução, nós vamos ver na Idade Média, né, que, seguindo esses livros principais, o contato com a divindade é feito através de gritos, porque se achava que é assim que a divindade ia ouvir. E vai evoluindo ainda mais para o que Joana fala aqui, ela fala da teurgia. O que é teurgia? Teurgia, é uma palavra de origem grega que vem de teoi, que são deuses, e ergon, obra. Então, significando a obra divina, mas muito mais do que isso, é a obra de Deus ou produzindo a obra dos deuses. Até que nós vamos chegar ao entendimento desses processos, desses fenômenos tidos como sobrenaturais à luz da doutrina espírita. Então, a questão 551, Kardec pergunta para os espíritos se um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito, fazer mal ao outro, fazer mal a uma outra pessoa. Então, um homem mau, ele já começa dando o adjetivo. Um homem mau pode fazer, com a ajuda de um espírito da mesma faixa vibratória, fazer mal para uma outra pessoa. E o que os espíritos respondem? Deus não permitiria. Porque essa questão, ele só pergunta ao próximo. Sendo que nós sabemos que esse próximo, que não é permitido, ele não está vibrando na mesma sintonia desse homem mau e desse espírito mau. Então, não permite, porque a lei de Deus é a lei de justiça, é a lei de amor, mas é a lei de justiça. Então, isso Deus não permite. Isso vai fazendo com que a gente vai ficando mais tranquilo, né, gente? Porque aqui ninguém acredita que alguém possa fazer mal, não é isso? A gente sabe muito bem que o mal e o bem são processos de afinidade. Mas vamos continuar, né? Questão 552. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Então, nós estamos falando
dos feiticeiros. Bom, Kardec, na Revista Espírita, se a gente for, né, quando a gente pesquisa, a gente vai ver que quem conhece a doutrina, de ponta a ponta, Kardec protesta contra o misticismo. O que é misticismo? Misticismo vem do grego, que é oculto. O que é místico é o que é oculto. Então, forças ocultas, situações que não têm explicação na natureza. Então, nós vamos ver que, de ponta a ponta, Kardec protesta contra o misticismo, pois tende a reconduzir todas as crenças para o terreno positivo das leis da natureza. Então, o misticismo, que é oculto, Kardec aponta o tempo inteiro que nós temos, tudo que acontece tem uma explicação natural, não existe o sobrenatural. E aí, respondendo essa pergunta, se certas pessoas teriam o que deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias. Olha o que os espíritos respondem. Algumas pessoas dispõem de um poder magnético. É o magnetismo. Um magnetismo muito grande. Poder de que podem fazer mau uso se seus próprios espíritos forem maus. E, neste caso, podem ser secundados por espíritos também maus. Não creais nesse pretenso poder mágico. Então, o que é? O poder do magnetismo, que só existe na imaginação, esse pretenso poder mágico, só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Então, o que acontece, né? Vamos começar a lembrar de... Há muitos anos atrás, eu estudava mediunidade, estudava o livro dos médiuns, e eu me lembro que a dona Dulce, que era a nossa professora, ela contou um episódio, isso tem uns 30 anos ou menos, um pouquinho só. Ela falava assim, que ela tinha uma amiga que estava fazendo uma pesquisa com as violetinhas que ela tinha. Então, ela disse que ela começou a conversar com as violetas, algumas violetas, molhava e conversava, impunha as mãos. E as outrazinhas ela desprezou. E o que aconteceu? Ela disse que as violetas que ela conversava cresceram, ficaram mais floridas. E as outrazinhas desprezadas não floresceram muito. O que a dona Dulce... Aí a amiga dela constatou isso. Então, o que ela estava nos ensinando? Que nós temos nosso fluido magnético, que quando nós temos contato, ou nós falamos, ou nós tocamos, nós influenciamos pelo poder do nosso psiquismo, pelo nosso fluido. E que as plantas, elas são sensíveis ao nosso magnetismo. Não só as plantas, os animais, os seres humanos são sensíveis ao nosso magnetismo. A planta, como ela não tem inteligência, ela está vulnerável. Então, ela ficou ali porque uma recebeu carinho, e diálogo, e afeto, e energia vital, a outra não. Nós não somos assim. Nós vamos receber na proporção das nossas atitudes. O que nós vamos receber é na proporção das nossas vibrações. Então, se a gente pensar com relação a esse poder, nós vamos entender que o poder é do magnetismo. Na questão 553, qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com o auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? E aí a gente vai perguntar, né? Alguém alguma vez já viu algum trabalho, algum despacho? Já viu? E como é que é? Uma vez há pouco tempo, eu passei em frente a uma agência bancária, onde eu deixo o carro próximo, eu passei na agência bancária, aí tinha uma oferenda, né? Só pode ser porque era barro, frutas, eu ainda olhei, falei, Deus abençoe, para quem foi, Deus abençoe, né? E passei tranquila. E quando eu voltei, o gerente da agência, que era evangélico, que eu conhecia, ele estava com a Bíblia na mão,
ele estava com um grupo da igreja, eles estavam orando ali, com as mãos em poste, com a Bíblia na mão, provavelmente para retirar aquele da frente da agência, né, aquele trabalho. E aí, numa entrevista de Valdo Franco, no programa Transição, no dia 16 de novembro de 2008, a entrevistadora pergunta sobre esse tema mesmo, poder oculto, talismãs e feitiços. Ela pergunta assim, e aí, quando a gente encontra um despacho, um trabalho, o que o senhor acha que a gente deve fazer? E Divaldo orienta com muita tranquilidade. Nós devemos respeitar as crenças e as não crenças. Nós devemos, pelo nosso desequilíbrio, desaviso, não devemos mexer, porque junto ali, aquele trabalho, existem espíritos que acreditam e que para ele aquilo é sério. E que se alimentam da energia, do fluido vital, daquelas frutas ou daquelas oferendas. Então, eles estão ali, e se, por um desaviso nosso, a gente escarneia, ou zomba, ou chuta, eles podem nos perseguir, sugerir ideias. Isso é a resposta do Divaldo Franco, no programa Transição, que passou no dia 16 de novembro de 2008 e que foi colocado no YouTube em 2010, 2 anos depois. Então, ele diz que nós temos obrigação de respeitar as crenças e as não crenças. Então, respeitar. Por que eu vou mexer com aquilo que eu desconheço? Eu conheço o meu padrão, eu sei como é que eu ando, eu sei que eu estou mentalmente, espiritualmente, numa condição. Claro que não, porque se eu não respeito, eu já baixei minha vibração. Se eu não respeito a crença do outro, se eu não respeito, ou a não crença, seja lá o que for, eu já baixei o meu padrão. E aí eu entendi, a gente entende por que esse gerente, ele fez uma oração para retirar aquilo ali. Porque, através da oração, se havia algum espírito ali, ligado ainda à matéria, se usufruindo daquelas energias, ele não suporta a oração. Eles não suportam. Eles sabem que eles não vão conseguir, e eles se afastam. Então, ele pôde tirar aquelas oferendas dali, provavelmente. Então, a nossa atitude, segundo a orientação do Divaldo, é deixar, respeitar e seguir adiante. Mas não precisamos temer, porque nós estamos, se o nosso pensamento é reto, se a nossa conduta é reta, nós vamos deixar passar e seguir adiante. Então, ele, aqui nessa questão 553, ele vai responder, os espíritos respondem, todas as fórmulas são charlatanice, não há palavra sacramental alguma, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, pois estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Alguém aqui já recebeu uma mensagem assim, esta é uma corrente. Se você não passar dentro de 10 minutos para alguém, uma coisa muito séria vai acontecer na sua vida. Vocês já receberam isso? O que é isso? Autossugestão. E tem gente que manda? Eu diria para vocês que 98%. Porque o medo, a autossugestão, aí manda. Agora, se não mandar aquele negócio, quem mandou primeiro que ameaçou vai saber? Não tem como. Eu recebi esses dias uma mensagem assim, estamos fazendo uma corrente para orar pela paz no mundo. 9h30 da noite, todos vamos nos reunir para orar um Pai Nosso. Beleza, aí embaixo deu um espaço, mas se você não orar, eu tremi. Não acredito não, mas meu Deus. Aí falou assim, se você não fizer, perderá a grande oportunidade de orar pela paz no mundo. E a única coisa que a gente podia perder era a oportunidade de orar pela paz do mundo, porque o que estava escrito ali não tem poder nenhum sobre a nossa vida, gente. Pelo amor de Deus, quando a gente receber esse negócio, passou para 12 pessoas, você lê o conteúdo. Isso vai ajudar alguém? Tem que passar pelo crivo de Sócrates. Isso é verdade? Isso é útil? Isso é bom? Se não passar, não vamos entrar nesse negócio, dessa corrente de medo. Se você deixava lá em casa, na caixinha do correio,
nunca mandei, mas falava assim, Senhor, eu não sei quem foi o agente, o mensageiro desta mensagem, mas o Senhor o conhece. Sei que ele deve estar passando por angústias, porque deve ter tido um trabalho medonho de sair jogando esse papel na caixa do correio. A dor não está pouca não, Senhor. Abençoa, porque o Senhor sabe o nome, o conhece e o consegue identificar. Agora, eu vou sair imprimindo papel e jogando na caixa do correio. Vocês estão entendendo? Então, a gente respeitar a crença ou a não crença do outro, mas a gente usar a razão, a nossa fé raciocinada. O que aquele papel podia fazer de diferença na minha vida? Se eu sair igual uma louca, ia atrapalhar a minha vida, mas se eu paro e leio e vejo que quem colocou está passando por um problema, e se eu creio que Deus conhece cada um de nós pelo nome, que sabe a dor e a dificuldade de cada um, e eu oro, eu estou tendo uma grande oportunidade. Então, a gente usar, né? Por quê? O que são os talismãs agora? O que são os talismãs? Talismã é um objeto gravado com símbolos cabalísticos. O que é cabala? Cabala é uma ciência oculta ligada ao judaísmo, mas o cabalismo pode ser usado também como um termo que significa trama, intriga, conspiração, secreto. Secreto. Então, aquelas fórmulas de... Eu não vou falar não, porque vai ver que tem, né? A gente não acredita, mas abracadabra e faz não sei o quê, isso só existe no nosso imaginário. Com relação ao talismã, eu sou da geração do Walt Disney. Vocês acreditam? Mas sou. Cresci lendo gibis que tio Patinhas tinha moeda da sorte. Que criança que não queria ter uma moedinha diferente para ser a moeda da sorte? Então, hoje, como adulto, se a gente continua com esse comportamento infantil, o que aquela moedinha tinha a ver com a avareza do tio Patinhas? Né? Por que ele ficou rico contra o Walt Disney? Porque ele era muito avarento, ele tinha muito, né? Ele gostava de dinheiro. Então, a gente começar a eliminar essas coisas, porque isso não faz nenhum sentido. Então, a gente começar a entender que o que vai fazer sentido? Se eu tenho uma moedinha e toda vez que eu olho para ela, eu falo assim, eu tenho sorte. E o que significa sorte para mim? Estar na proteção de Deus. Porque nós ainda estamos tão vinculados à matéria que a gente ainda precisa de uma matéria para que nos remeta à nossa condição espiritual. Então, eu posso ter uma folhinha de papel e toda vez que eu olhar para ela, eu falo, isso aqui é o meu talismã. Eu olho e falo, eu sou filha amada de Deus. É o talismã? É aquela folha de papel? Ou é o meu pensamento quando eu olho para aquela folha de papel? E o que vai fazer diferença na minha vida? É essa folha de papel ou é a fé? Jesus falou assim, o teu talismã te curou? O que Jesus fala? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, o que vai fazer a diferença, né, é quando eu coloco ali, naquele papel ou na moeda, seja lá no que for, que isso é um talismã, e acredito que aquilo vai fazer diferença na minha vida. Então, não é a matéria. Na medida que nós vamos nos desmaterializando, nos tornando seres mais espirituais, nós vamos lembrar naturalmente que nós somos filhos amados de Deus. Nós vamos nos lembrar de Jesus falando para cada um de nós, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando nós formos seres mais espiritualizados, nós vamos acreditar no amparo, no amor de Deus e que nós não estamos sós. Enquanto nós ainda estivermos no movimento da matéria, nós vamos necessitar da matéria para nos lembrar que nós somos seres espirituais. Fez sentido? Vocês estão entendendo? Precisamos desconstruir algumas coisas com relação a isso, né? Certos espíritos não têm eles próprios ditado fórmulas cabalísticas algumas vezes? Então, Kardec pergunta, mas alguns espíritos não têm ditado alguma fórmula? E aí os espíritos respondem, fazem sim, fazem conjuros, né? Associações, mas fiquem certos que eles zombam e abusam da sua credulidade. Então, nós precisamos ficar bem atentos com relação a isso.
Aquele, questão 554, eu tenho que andar rápido porque eu só tenho 5 minutos para encerrar. Aquele que com ou sem razão confia no que chama virtude de um talismã, não pode, por efeito dessa mesma confiança, atrair um espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento. Foi isso que nós falamos. Então, o talismã, enquanto nós estamos ainda muito materializados, ele funciona como um objeto, né? Se eu coloco a minha energia aqui, eu estou colocando o quê? Onde está o meu pensamento, está a minha energia. Pode um espírito se aproximar daquele objeto? Aí os espíritos dizem, sim, pode, mas não pelo objeto. Por quê? Pelo meu pensamento. Quando eu terminar aqui, essa folha ela vai estar imantada da minha energia, concordam? Eu estou avisando para ninguém pegar, assim, porque pode encostar, deixa caído no chão. Está imantado. Mas vai ficar todavia da minha energia aqui? Não, né? Não, porque o campo energético, a energia vai se espalhando. Mas enquanto eu estou aqui, o meu fluido magnético, né, o meu psiquismo está aqui. Então, tem a energia cinética, tem a minha energia, o meu magnetismo aqui. Então, a gente entender isso, né? Gente, agora eu lembrei do negócio. E o olho gordo, hein? Alguém já ouviu falar? Hein? Aquele olho gordo. Até no WhatsApp, né? Bota um olhão, tô de olho. E aí, como é que é isso, hein? Tem ou não tem? Tem? Vocês acham que tem gente que tem olho gordo? Né? Como é que é? Olho de quê? Olho de Zeca Pimentel. Não tem um negócio desse? Tem. Isso tem. Olha o que eu vou ler para vocês. Eu não vou falar o que eu vou ler o que Divaldo falou, que eu concordo com ele, quando perguntaram para ele em 2008. Tem mal olhado? Mal olhado. Na roça, né, da onde eu vim lá, rezava mal olhado. Rezava porque a criança ia nas rezadeiras. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Minhas primas estão ali, podem confirmar com a minha tia, quando chegar em casa, se elas não sabem. Tinha um senhor, lá onde nós morávamos, que o nome dele é seu Chico Leitão. Não sei se Leitão era o sobrenome ou por quê, mas era. E quando tinha os bois, os animais, principalmente o boi, que ficava com um carrapato chamado carrapato estrela, vocês conhecem? Que é um carrapato enorme que fica pendurado. Aí o que meu pai fazia? Mandava procurar o seu Chico Leitão, que ficava na beira dos rios, ele vivia da pesca. E quando ele chegava, isso eu vi. Eu era criança pequena, lá no Deserto Feliz, e eu lembro disso. Quando ele chegava, a gente ficava desse tamanho. Chegou o quê? O feiticeiro. Aí, o que ele fazia? Papai falava, seu Chico, que a gente não chamava pelo sobrenome, a gente só chamava de seu Chico. Vai lá que eu ofendia, não sei, né? Mas era feiticeiro. Quando o papai juntava o gado, era pouco, ainda bem, tinha aqueles carrapatos, seu Chico fazia assim, ó, e pegava uma varinha, o que acontecia? Isso eu vi, os carrapatinhos caíam. E se tinha verruga? Eu vivia vigiando, porque eu tinha medo dele. Graças a Deus fui ter depois de grande. Então, porque ele rezava, e o que acontecia? Caíam. O que era isso, gente? A gente que conhece, é sobrenatural? O que é? Não é sobrenatural, é supernatural, um magnetismo daquela criatura. Ele punha a mão, os carrapatos caíam, magnetismo, ele dava um passe, caía, ele fazia assim mesmo. E com as verrugas, provavelmente um médium de cura, que nós vamos ver Kardec perguntando aqui para os espíritos, e curava, e aquilo caía. Isso pode acontecer aqui no passe, se tiver médium de cura aqui, pode acontecer e acontece e a gente nem se dá conta. Uma verruga que caiu, a gente nem sabe como. Médium de cura, que tem aqui vários. Então, a gente começar a entender que isso não é sobrenatural, é natural, a nossa imaginação, o nosso medo e a nossa ignorância, no sentido de ignorar. E as benzedeiras? Médiuns. Minha irmã mais velha disse que atrás da casa da minha tia, quando a gente vinha da roça para a casa da tia, porque estava doente. Vinha, né, Silvana, para a casa da tia Vanessa, estava doente.
Então chegava aí, tinha uma senhora que rezava. Minha tia, a primeira providência era mandar minha irmã levar na casa da senhora. Aí minha irmã, eu vou passar a rezar ela agora, que eu aprendi tudinho. Ela pega uma varinha e fica, se botou na santa segunda-feira, santa terça-feira tira. Se botou na santa terça-feira, santa quarta-feira tira. E ela aprendeu todos os dias da semana e o dia seguinte que tirava. Se botou no santo domingo, que aí já começou na santa segunda, santo domingo tira. E minha irmã aprendeu isso. Quando minha tia mandava, e ela não gostava de ir na casa dessa senhora, porque ela tratava mal, ela achava, eu não gostava. Aí ela me contou há poucos dias, ela falou assim, você sabe que eu aprendi a rezar? Quando minha tia Vanice falava, vai lá na casa da rezadeira, eu pegava um galinho lá fora e começava. Se botou na santa segunda, santa terça, se botou na santa quarta, santa quinta. E eu falei, o que acontecia comigo? Melhorava. Aí eu falei, você é médium, danadinha, médium de cura, e não sabia. Ela falou, é mesmo? É, porque como ela não queria ir, ela fazia isso, uma diferença nossa de 12 anos, então ela era uma mocinha e ela me dava um passe, sem saber o que estava fazendo. Mas fazia, né? Porque muito responsável, como é até hoje, ela fazia. Não levava ela não, mas ela fazia, porque ela aprendeu direitinho. E como tinha muito amor, provavelmente eu curava, ela curava muito mais do que ela podia imaginar. Então, vamos ver o que Divaldo fala do mal-olhado? A entrevistadora pergunta para Divaldo, você acredita em mal-olhado? Aí ele falou assim, bom, acredito como? Ele explica. Intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores. Que sentimentos inferiores? A inveja, a competitividade. E ao descarregar esta onda de sentimentos negativos e de vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele para quem a dirige, desde que este que ele dirige esteja numa faixa vibratória equivalente. Então ele dirige esse pensamento perturbador que atinge a pessoa, devido ao fenômeno da sintonia, a pessoa que foi direcionada recebe a carga perturbadora. Então, qual é o melhor talismã, meus queridos? A prece, a conduta reta. Podia estar com uma figa pendurada no pescoço? Ia adiantar alguma coisa? Se estivesse vibrando na mesma faixa do outro? Não, porque ali é só matéria. O que nos protege é a nossa conduta reta, é a nossa confiança no nosso Deus, em Jesus, nos amigos e benfeitores espirituais. Esse é o grande talismã, é o amor ao próximo, é a caridade, é a leitura do Evangelho, é a prática do bem. Esse é o nosso grande e único e poderoso talismã. E aí, porque já está na hora, mas vamos lá. A gente precisa falar do dom de curar. Então, Kardec, ainda na questão 555, ele diz, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que, por assim dizer, formam uma só, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra que é possível o que é impossível. O que está nas leis da natureza e que não passa de uma crença ridícula. Na questão 556, Kardec pergunta, algumas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar com simples toque? Jesus mostra isso. Tudo que aconteceu, tudo que Jesus fazia, tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. A palavra do Senhor, palavra do nosso Senhor Jesus. Tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. Vocês lembram de uma mulher que sofria de um sangramento de mais de uma década? O que acontece? Quando ela toca, ela fica curada. É o magnetismo de Jesus que cura. E Jesus fala, está lá em Mateus 10:8, quando ele diz, ide, curai os enfermos,
limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Quando ele fala de ressuscitar os mortos, ele estava falando daquelas criaturas que morriam naquela época por ataques de catalepsia. Ele estava falando daquelas pessoas que estavam mortas de esperança, né, de alegria. E ele diz assim, dai de graça o que de graça recebeste. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, fala dos falsos profetas. Diante dessas manifestações, tem pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita, mas que fazem o bem. Então, como é que a gente vai saber se realmente é um médium sério? Pela árvore se conhece os frutos. É só observar a atitude da criatura. Né? Tem criaturas que lá no interior, como a irmã do seu Chico, a Dona Maria, que as criaturas iam com as criancinhas lá para ela rezar, e ela fazia aquilo de graça, nunca cobrou. Então, dai de graça o que de graça recebeste. E as bênçãos e maldições, que agora é para terminar mesmo, não dá tempo de falar mais nada, não. Bênçãos e maldições existem? Existem bênçãos e maldições? Vamos ver o que os Kardec pergunta. A bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal? Os Espíritos respondem, Deus não escuta uma maldição injusta. Aquele que recebe a bênção, ele é o quê? Ele já é o abençoado, ele recebe. E o que recebe a maldição, já está no mal. Então não adianta falar, vai para o inferno. A gente não fala isso, mas a gente já ouviu, né? Porque nós não falamos mais isso. Só vai se estiver vivendo um inferno dentro dele. Vai para o céu. E eu vou confessar, porque eu vou encerrar hoje falando da minha netinha, Maria. É muita bobice, né, gente? Mas vó tem que ser boba. Eu ensino para Maria tomar a benção. Vocês sabiam disso? Não contem para ninguém. E eu falo assim, porque tem que ensinar, pedir e obtereis, bater e abrir-vos-á. A gente precisa ensinar nossos filhos desde pequeno essa relação de respeito. Eu não sou nenhuma entidade, mas eu sou vovó, né? Então eu falo, toma a benção para a vovó, ela beija a minha mão e eu falo, Deus te abençoe. Vai com Deus, minha linda, a vovó te ama. Estou abençoando? Maria recebeu essa energia amorosa? Claro, gente, ninguém vai ter coragem de falar que não. Mas recebeu, porque ela está ali todo o amor, toda entrega, ela está ali na confiança na vovó, recebeu. Gente, a música está lá, eles vão me pegar, mas começamos um pouquinho hoje depois. E se eu amaldiçoar alguém? Só se a pessoa estiver numa condição de mal. E comigo, o que acontece? Hein? Pela lei de causa e efeito, volta. Então, seja o nosso pensamento de amor, seja o nosso pensamento, um pensamento de defesa, que é o pensamento de amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós estaremos defesos. Combinado? Que o Senhor nos abençoe. Desculpa aí o coral, me perdoe.